Fala, Vikings! Estamos aqui hoje com o Dr. Marcelo Almeida, veterinário. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu, primeiramente, quero agradecer a vocês, né, por essa oportunidade de um bate-papo gostoso aí sobre veterinária, né, e falar um pouquinho de mim também, né, que eu sou médico veterinário, sou especialista em anestesiologia e oncologia, né, fico à disposição também para qualquer dúvida aí que tenham, tá? E aí a gente vai bater um papo gostoso hoje. Legal. Doutor, primeiras vacinas e vermífugos, como é que funciona, a idade? Como é que faz isso? É posto de saúde? Como é que é? O ideal é sempre levar para o veterinário, né, numa clínica, e realizar essas primovacinações, tá? A gente pode começar aí falando sobre os cãezinhos, né, que são cuidados diferentes dos gatinhos. Então, os cachorros a gente usa muito no início a V10, né, nas 45 dias, né, de vida, né, aproximadamente, para a gente estar realizando a primeira vacina. Depois a gente faz um protocolo, dependendo de cada especialista, de 21 a 28 dias, somando 3 doses, tá? E após isso, essa V10, né, que é uma vacina múltipla, que é super importante também para o animal, ela se torna anual, tá? E o principal fator aí que a gente tem que focar nessa vacina é as duas doenças que levam muito o animal a óbito, tá? Que são as principais, a sinomose, tá? Que leva aí um quadro neurológico, onde o animal apresenta bastante alteração, tá? Tremores, dificuldade de ficar em pé e outros tipos de alterações, e com o tempo vai agravando até levar o animal a óbito. E a parvovirose. A parvovirose, ela altera a parte gástrica do animal, levando a uma diarreia constante, né? Uma desidratação, e acaba que o animal, se não tiver o cuidado adequado, vem a óbito, certo? E a questão da antirrábica, que aí já é uma zoonose e é sempre priorizada a vacina também, tá? Que no caso é feito, né, aos 4 meses, né? Hoje já prioriza até os 3 meses, né? Que é uma vacina que é uma zoonose que é transmitida para o ser humano. Então, há esse cuidado fundamental em estar vacinando contra a questão da raiva. Tá? Doutor, uma dúvida pessoal. O senhor falou 45 dias. Antes disso, não pode levar o bichinho na rua? Antes disso, não. Antes não disso, pode. A gente sempre prioriza deixar em casa, sempre bem quietinho, né? Principalmente as pessoas falam, posso dar um banhozinho? Não é legal nesse período, né? A gente tem aí contaminantes, né, nos pet shops, lugares que dão banho. Então, é evitar esse local também, né? Mesmo que a gente não sabe se há o cuidado todo mundo com esses animais, né? É muito frágil, né? 45 dias de vida. É muito pequenininho, e qualquer, por exemplo, que nem foi falado, né, uma gastroenterite, uma diarreia, né, é muito debilitante para o filhote. Então, uma pergunta: a doença do carrapato, prevenção e cuidados. A gente ainda pode falar um pouquinho do gatinho, né? Esqueceu de falar do gatinho, mas vamos falar aí sobre a doença do carrapato, né? Então, já passando aí, então, a doença do carrapato é uma doença que é transmitida por um carrapatinho, e normalmente chega muito no consultório, né? A questão de assim, doutor, eu não encontro carrapato no meu animal. Aí a gente fica sempre na dúvida, né? Como não encontro? Mas aí eu vou explicar para todo mundo, né? Porque os carrapatos, eles costumam escolher lugares quentes para ficar, ou seja, nos coxinhos, né, abaixo da coxinha do paciente, dentro do conduto auditivo, e poucos proprietários ficam puxando o vidro, virando, abrindo a coxa, tem pelo ali, né? Então mascara muito, e o carrapato precisa só subir ali, fazer o pastejo dele, né, sugar o sanguinho, descer e já está contaminado. E aí é que a gente fala, a prevenção é a melhor forma, né? Ou seja, se a gente usar hoje medicações orais, né, que existem no pet shop, as coleiras, isso já facilita bastante. Essa coleira funciona mesmo, doutor? Tem estudos sim que funcionam bem, né?
Mas hoje em dia também tem os remedinhos orais. É porque a gente fala, não consigo seguir um período correto de fazer o remédio. Tem medicações que podem durar 30, tem outras que duram até 60 dias. E se eu falhar nesse períodozinho, aí eu fiz um hoje e esqueci nesse mês, fiz no outro, você deixou o paciente exposto por 30 dias a essa doença, né? A esse carrapato, não essa doença, né? Esse carrapato. E aí acaba que ele pode ser contaminado, né? Levando a um quadro preocupante, porque o paciente se debilita muito, fica muito fraco, apresenta sangramentos, baixa, né? Porque a gente vê nos resultados dos exames, normalmente, uma anemia, uma baixa de plaqueta. Então, quando você tem uma baixa de plaqueta, que é a parte mais importante aí também, o animal começa a sangrar, né? Apresentar alguns sangramentos. Por onde? Pode ser até pelas fezes. Às vezes, no início, a gente fala assim, o animal está com uma diarreia com sangue, né? Sai um pouquinho de sangue. Tem várias doenças que causam isso, como a primeira que eu falei, a parvovirose, ela causa uma diarreia intensa e com sangue. Mas tem uma característica diferente, né? Mas até a doença do carrapato causa esse sangramento, o animal fica fraquinho, inapetente, não quer mais comer, começa a ficar bem pálido, né? Apresentar as mucosazinhas bem pálidas, e isso a gente vai começando a observar. E aí, quando o veterinário observa, às vezes o animal às vezes está até sadio, está ativozinho, né? Apresentando, abanando o rabinho, mas a gente fala assim, tem muito carrapato. A gente faz assim, vamos fazer o teste rápido, né? O teste 4DX, né? E aí a gente faz um testezinho, pega um pouquinho do sangue, faz a misturazinha, bota lá e já dá a leitura que às vezes está positivo para doença, né? Aí o jeito é o quê? O jeito de melhor conduta é sempre assim, o veterinário vai escolher qual seria a melhor forma, mas dependendo do quadro do animal, né, ou é uma internação ou tem algumas medicações para ser feita em casa, né? A gente tem como, se o animal está bem ativo, está interagindo bem, não está debilitado, você pode levar para casa e fazer o tratamento em casa, né? Mas se está apresentando um quadro de uma diarreia ou um sangramento intenso, uma fraqueza intensa, o ideal é estar internando o paciente. No caso, essa doença do carrapato, não é todo carrapato que transmite. É o quê? Um carrapato que tem uma bactéria? É um carrapato específico, né? É o rinicéfalo sanguíneo, vai na hora do pastejo ali, ele pica, o animalzinho fica ali e já lança essa bactéria. E aí essa bactéria começa a se proliferar, entrando na corrente sanguínea do animal e se espalhando de forma... E mata, essa doença mata. Além dessa, ainda o carrapato também pode transmitir outras, até a babésia, né? Que está junto ali, às vezes a gente fala, faz o diagnóstico da doença do carrapato. Aí o animal ainda está fraquinho, a gente fala, já está com a medicação correta, já está agindo de forma corretamente, mas o animal ainda continua apresentando uma anemia, tudo. Aí você, vamos fazer um outro teste, aí a gente faz o teste para babésia e dá positivo. Aí tem que entrar com uma outra medicação associada. Cada doença é uma medicação diferente. Isso. E essa história que tem gente que fala assim, não pode deixar o cachorro brincar no mato porque o carrapato vem do mato. Isso faz sentido ou não? Não, é o que eu falo. Estando com a proteção adequada, o animal tem que ter vida livre, está em qualquer lugar. A gente fala, o carrapato não está só no mato, está nas cidades, né? Ele é encontrado em algum lugar mais específico, tipo rural. Esse carrapato fica mais em área rural, que tem cavalo, não sei o que, ou não tem nada a ver. Não tem muita relação, que a gente fala. Qualquer lugar o carrapato está agindo, né? É o que eu falo. A prevenção é a melhor forma. Vamos prevenir. Fazendo a medicação de forma correta, a gente sempre fala assim, procura o veterinário. Tem medicações aí que tem uma duração longa, né? Mas tem que estar sempre fazendo e para ajudar, né? Essa história, me confirma se é verídico ou não, que quando o cãozinho ou o gato toma aquela medicação que ele fica protegido durante 30 dias, tem gente que diz que o remédio ele fica na corrente sanguínea, aí o carrapato pica, aí o carrapato morre envenenado por causa desse remédio. É assim que funciona? Ele tem que ter o contato com o animalzinho, né? A coleira é mais repelente também, mas o remédio, né, oral, ele na verdade tem que o animalzinho ir lá picar e morrer.
né? Esse é o objetivo, que está na corrente sanguínea e picou, o animal morreu, e aí já não vai ter o pastejo, né? Ele não vai conseguir ficar ali muito tempo no paciente, ele vai morrer assim que pica. Eu tenho uma cachorrinha, uma Bacê, né? É Bacê ou é Dachshund? Isso aí, cada um fala de um jeito, né? A gente fala que vai do critério. A galera chama de dono. salsichinha, vou falar salsichinha. Então, tem uma salsichinha, ela veio pra mim filhotinha e tal, e lá em casa ela não pegava pulga nem carrapato. Mas do nada, por causa de vizinho que não cuidava dos cachorros dele, meus cachorros começaram a ter pulga, carrapato. Uma vez eu peguei ela no colo, vi a pulga na barriguinha dela. Cara, esses remédios são muito eficientes. No dia seguinte, comprei, dei a ela, deve ter algum sabor bom, porque ela sentiu o cheiro que logo comeu rápido. No dia seguinte, já não tinha mais nada. Sim. Fiquei impressionante com a eficiência desses remédios. E normalmente eles são bem palatáveis, né? O animal que quer comer rápido, né? Então... O senhor ia falar dos gatos, do gatinho. Sim, aí tá falando lá da vacina, né? Então, assim, porque cada um tem um protocolo, né? A gente não pode fazer o mesmo, né? Não são as mesmas vacinas. Então, a do gatinho a gente tem aí a quádrupla felina, né? Que a gente tem que fazer no período aí, no intervalo, quando o animalzinho tem em torno de 60 dias, né? E aí o veterinário vai escolher se faz um protocolo de 21 ou 28. Mas a gente tem que lembrar muito da questão da quíntupla, né? Que eles estão desassociando agora, que era a doença da leucemia felina, né? Essa leucemia, ela é o mais grave no caso do gatinho, né? Porque ela baixa a parte imunológica do animal, né? E agora eles estão desassociando. Então a gente tinha a quíntupla felina, mas eles falaram, qual era o protocolo então? Era eu fazer uma quádrupla, depois de 21 a 28 dias, fazer a quíntupla felina. Mas antes de fazer essa quíntupla, a gente precisava fazer um teste rápido, né, para saber se o animal já não tinha essa doença, né? Tem animais que também a gente fala assim, já vamos vacinar logo de cara, após ter feito o testezinho, bem na primeira vacina. Só que a gente falava assim, por que eles estão desassociando, né? Vaziando agora separadamente? Porque essa fica no organismo por mais tempo. Estão saindo estudos agora e você vazia a segunda dose não, né? A vacina anual do gatinho depois de um ano. Mas a gente ainda tinha agindo a FeLV, né? Então, na verdade, a gente precisava esperar um pouquinho de mais tempo, em vez de ser a cada um ano. Era 1 ano e meio a 2 anos. Então, você botava muita parte imunológica necessitando do animal o tempo todo reagir, interagir, estabilizar o animal para depois você fazer essa dose. Então, se ela está agindo só no caso aí, em vez de 1 ano, tá por mais tempo no organismo, você está sobrecarregando o organismo. Olha, é uma opinião própria, né? Eu acho tão triste, né? Tanto o ser humano, mas também o animalzinho, cara, desenvolver um câncer. Amiga nossa, a Letícia, ela teve um gatinho filhote, não chegou nem a metade da vida, que a maioria dos gatos chegam, teve leucemia, morreu. O meu cachorro, recentemente, há uns 4 meses atrás, o Ravel, o Rottweiler, ele começou com um tumorzinho no dedo mindinho, aí teve que amputou. Depois de coisa de 1 mês, apareceu um caroço nas costas e depois que a gente descobriu esse caroço, coisa de 1 semana depois se espalhou, né? E, tipo assim, ele não durou nem 1 mês depois disso. Foi uma coisa muito rápida, muito veloz. Eu fico impressionado como essa doença chegou assim para os animais e é tanto animal morrendo disso. Existe alguma explicação, alguém tentando descobrir por que está chegando nos animais? Eu não falo que estejam aumentando. Porque antigamente não havia estudos. Não haviam estudos. Na nossa época, lá da nossos avós, né? O animal era tratado, né? O cãozinho,
no quintal. Hoje em dia a gente está para dentro de casa, para um apego maior. Acho que a nossa geração a gente está cada vez mais apegada aos animais. Isso é bom para o animalzinho. Só que também não haviam estudos. Morreu, pega outro antigamente. Hoje em dia a gente não. O que eu posso fazer para ajudar? Né? Então a gente tem vários especialistas. Eu sou um de oncologia, né? Mas oftalmologia, até nutricionista, endócrino, cardiologista, porque a gente está buscando cada vez mais. Se a medicina humana nos permite isso, por que a veterinária não nos permite? Então a gente está buscando cada vez mais estudos para descobrir por que acontece. Antigamente não acontecia, não. Acontecia, mas ninguém se preocupava. Não havia tipo uma necrópsia, né? Esqueci a palavra. Fugiu uma necrópsia, né? Você avaliar o cão depois de morto, o que aconteceu, tentar descobrir e fazer um estudo a partir daí. Hoje em dia a maioria dos, né? A maioria não digo, mas assim, por exemplo, na oncologia a gente pede sempre, morreu, mas posso fazer um estudo? Eu posso tentar, lógico, uma forma delicada, que a gente entende a perda. O sofrimento. Um sofrimento muito grande. Não dá pra gente sempre tentar falar com o proprietário, que já é muito apegado, né? Então a gente tem que tentar falar, mas deixa eu estudar isso aqui, posso ver o que está acontecendo, ou o que aconteceu durante o período, o que aconteceu, porque às vezes, como você falou, tem câncer, né? Que é muito rápido, é muito agressivo e as pessoas, é só um carocinho. Então eu falo também para as pessoas, né? Apareceu um carocinho, viu alguma coisa diferente, corre para o veterinário. Esse carocinho pode se agravar muito rápido, mas era só um carocinho no início. Então, vamos focar nisso, que o médico está ali para ajudar. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor. Doença de carrapato rola em gato também? Não rola. Não rola. É um caso muito raro, mas a gente não consegue ainda ter estudo. Não entra como incidência, né? Como estatística? Não entra como nada. O gato, mas a gente foca na FeLV, né? Na leucemia e na FeLV, que seria tipo uma AIDS, né? Abaixa a parte imunológica do animal, né? E aí ele acaba ficando bem debilitado. Eu assisti na TV, né, na emissora aí que não vou falar o nome, a história de eu não sei se era uma jaguatirica, um felino que desenvolveu essa doença, tipo uma AIDS, que existe entre eles, e que ele só tinha duas opções: ser criado a partir dali, isso apareceu na televisão, ser criado a partir dali separado do resto, para ele não transmitir essa doença para os outros, ou sacrificar. Não sei o que aconteceu. Isso realmente, isso é só para esse felino de tamanho intermediário, ou os gatinhos pequenos também podem adquirir essa doença? Sim, se for na verdade a FeLV, né, que seria a AIDS, mas são quase que o mesmo nome assim do humano, mas são o mesmo vírus, só que replicar de forma diferente, né? Não quer dizer, porque às vezes as pessoas falam, então como é AIDS, se o gatinho me morder, me arranhar, me lamber, eu vou pegar? Falo, não, são diferentes. Vamos botar cada doença em seu lugar. Então, essa doença só é transmitida de felinos para felinos. Cachorro não tem. Cachorro não tem. E aí que eu falo, cada indivíduo no seu lugarzinho. Então, essa doença é específica para felinos, né? Então, existe... Cara, isso acontece muito, né? Por exemplo, acontece comigo. A minha salsichinha, ela dorme na cama comigo. Tem gente que diz que tem problema, tem gente que diz que não tem problema, tem gente que diz que faz mal ao ser humano, tem gente que fala que faz mal ao bicho porque a nossa pele solta escaminhas e isso entra nas vias aéreas do cachorro. Tem problema ou não tem do cachorro dormir na cama com a gente? Não, problema não tem. A gente fala que, na verdade, pode ser o inverso. O animal tem que estar sempre bem higienizado, né? A gente não consegue transmitir nada de grave pro cachorrinho, mas o cachorrinho, sim, se ele não tiver o cuidado adequado, a higienização adequada... Vacinado, vermifugado, né? Tem a sarna, que pode passar pra gente, alguns tipos de sarna. Então, o animal estando com aquilo ali, pode ser passado pra gente. Então, eu falo, o animal sempre bem tratado, nunca vai ter problema. A gente que, às vezes, não preciso dar banho, não preciso fazer... Não, você precisa dar o banhozinho no animal, você precisa fazer porque ele esteja vacinado, vermifugado e com acompanhamento veterinário o tempo todo. Isso é sempre o ideal. A vermifugação, ela tem que ser feita de quanto tempo?
vamos lá, no início, tanto para cachorrinho para gato, a gente faz em torno. O gatinho a gente sempre fala assim, como é que a gente vai ver a idadezinha, né? Que o gatinho é mais complicado. Nasceu os primeiros dentinhos, a gente já pode vermifugar, tá? Cachorro, normalmente aí com 21 dias, a gente faz a primeira dose, para depois de 15 dias estar fazendo a segunda dose do vermífugo, como no gatinho depois faz depois de 15 dias. E aí até no iniciozinho assim, é a cada mês até o animal completar os 6 meses de idade. Depois disso, eu falo assim, de 4 em 4 meses está ideal. A pessoa fala, mas meu animal não tem tanto contato à rua. Aí eu falo, tá, então bota até os 6 meses, mas né, a cada 6 meses você fazia o vermífugo. Mas não deixar protelar muito, ficar, não, então vou fazer daqui a um ano porque ele só vive dentro de casa, ele só está o tempo todo dentro do meu apartamento, sim, mas existem alimentos também que alimentos, podem. Vim com verme, né? Isso. Que a gente não enxerga a olho nu. Isso, e aí você não está fazendo Essa nada. galera que o cachorro lambe a cara, você vê muitos com criança, né? Eu vejo também muitas postagens de neném, cara, recém-nascido, não deve ter tomado porra de vacina nenhuma. Aí o pai lá, pra mim, eu jamais faria isso. Solta lá o pitbull, o que for, ou o cachorro que for. Lambe a cara do neném, aí você fala, caramba, cara. Isso pode passar alguma doença, alguma coisa pra esse neném, pra essa criança? Assim, eu falo que nunca é recomendado. A gente entende. Se o animal tem as suas vacinações, né, as primeiras vacinas, então o ser humano também tem suas primeiras vacinas. E às vezes assim, nasceu meu filho, minha filha, né? Pode deixar o animal logo lamber, fazer, ter uma atividade? Eu falo, não. Quando também não completar o protocolo vacinal. Sim. Por quê? O animal se lambe as partes íntimas, cheira o chão, faz uma contaminação, alguma se coisa. demora e bebe água da privada. E aí você fala, vai deixar lamber o rosto do seu filho? Eu acho que não é o ideal, adequado. Né? Não é o adequado. Então eu falo assim, não vamos deixar. Entra numa polêmica. Tem as pessoas também que falam assim, mas eu preciso mostrar o meu filho ao animalzinho. Não precisa deixar lamber a boca, família, dá né? chupão, dá uma lambida na cara do não bicho. Precisa, né? Eu falo assim, deixa chegar perto, cheirar, vai na isso até é anti-higiênico, cara, anti-higiênico. E às vezes quando fala isso aí, as pessoas ficam um pouquinho chateadas. Falam, e às vezes a pessoa tem nojinho de outras coisas e deixa o cachorro ir lá e dar uma lambida na tua cara. Então, é que eu falo. Aí é complicado, né? A gente ficar nesse E eu amo animal. Eu tive 2 labrador, viveu 16 anos. Fox paulistinha viveu 16 anos. A Fox até faleceu de doença renal. Depois a gente até fala disso. Doutor, e essa coisa de verme de coração, doutor? Vamos falar de filariose, nome mais técnico, mas verme do coração, né? Transmitido por um mosquitinho, né? O mosquitinho vai lá, pica o cachorrinho, aí entra na corrente sanguínea, vai passar pela circulação sanguínea todinha, passa até o pulmão e vai se instalar ou crescer no coração. E se não tiver a prevenção correta, a tendência é ele começar a aumentar, começar a ter mais, e aí a gente vai começar a ver um animal que começa a ter, andou até ali uns 50 metros, já está cansado, já começa a ter dificuldade respiratória, tudo, e a pessoa, tem algum problema? Essa larvinha que se instalou no coração. Então, assim, falo novamente assim, prevenção é tudo que a gente puder prevenir, falar com o veterinário, como é que eu posso fazer, de que forma eu devo agir, a gente inibe qualquer doença, como a gente falou, sinomose, parvovirose, alguns vermes, né, até o da filariose, sempre com a prevenção. Existem medicações hoje para isso. Agora, as pessoas esperam, às vezes, passar um tempo não fazendo medicação ou não vacinando, e quando o animal manifesta alguma doença, corre para o veterinário. E aí vem aquela história, né, que as pessoas sempre falam, o veterinário é caro. Não. Eu falo sempre para a pessoa, se você fizer uma vacinação, né, vamos supor, fez as primeiras vacinas, depois vai virar anual. Uma média de um custo, né, dependendo da região, mas chega aí a uns R$200 as 2 vacinas, anual.
Quando você interna um animal para fazer o tratamento, às vezes, de uma dessas doenças, a internação quase que quadriplica. E aí a pessoa fala, nossa, é tão caro. Eu falei, não é tão caro. Se tivesse vacinado, tava precinho baratinho. E agora sim. Aí chega às vezes a pessoa e fala, gastei muito no veterinário. Eu falei, porque não fez o correto. Faltou essa correção. E para esse mosquito que o senhor falou, rola aquela coleira também, para o mosquito não... Tipo assim, o ser humano usa o repelente contra o mosquito. Para o animal, rola isso? A gente tem até uma medicação injetável, tá? Que a gente faz o testezinho rápido, né? Para ver se não tem já a difilariose, aplica e é válido pelo ano inteiro. Ou tem alguns vermífugos que já pegam também a difilariose. Então, que bacana. É conhecer, é o que eu falo. Consulta o veterinário, busca a melhor alternativa para o seu paciente. Eu vou lá, a gente sempre fala assim, chegou nas primeiras consultas, peguei um filhotinho de gatinho, de cachorrinho, tira essas dúvidas, fala, doutor, é o momento de perguntar, é o momento de você tirar todas as suas dúvidas. Não depois que o animal já está doente. Que aí eu falo, as pessoas chegam assim, não perguntei nada quando era filhote, agora meu animalzinho está doente, aí começa a indagar o tempo todo, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O que é feito? Aí você já está tardio, né? Então, acho que sempre a prevenção ou conhecimento prévio é mais fácil do que você esperar aparecer alguma coisa para começar a perguntar. Existe alguma forma de reverter essa doença quando o verme chega ao coração? Eu estou te falando isso porque eu vi um vídeo no YouTube, o coraçãozinho, óbvio, depois do cachorrinho falecido, cheio de verme. O coração na bacia e o veterinário com uma pinça. Os vermes ainda vivos, assim, se mexendo em volta do coração. Quando esse verme chega ao coração, ainda tem jeito ou não? Vamos lá, a gente tem que entender, chegar no coração tem jeito. Agora, a quantidade é que é o dificultador, né? Quando tem pouco, as microfilárias, né, que são as larvinhas, tão pequenininhas, a gente ainda consegue fazer medicação. Antibiótico? Na verdade, uma medicação específica, né? Que tem um antibiótico, tem alguns outros também que a gente associa, né? Mas sim, existe a forma de tratar. Só que quando chega num caso tão grave, quando a pessoa começa a procurar, só está com um problema de dificuldade, mas ele já está cansado, já está caindo de lado, tudo. Aí quando você faz o teste, você fala aí. Tá cheio, aí não... Aí a gente fala, é mais difícil, porque a gente tem que fazer. Tudo que a gente toma, a medicação vai passar pela circulação todinha, passando até pelo coração, pulmão, tudo. Então se tiver o vermezinho lá, ele vai sair. Agora, quando já está no estado bem crítico, a gente tem que usar mais medicação para tentar fazer... Cirurgia não rola não, doutor? Já apareceu aí alguns estudos mas assim, você vai abrir o coração para tirar? Muito difícil. Muito difícil. São coisas que a gente fala. A quantidade que tem, que nem mostra nessas fotos, às vezes em vídeo, você vê que o coração já está ali, porque já foi a óbito. Você vai abrir e falar, não tinha nem o que eu fazer. Né? Mas aí vem aquela questão de a gente ter falado no início aí, sobre assim, por que antigamente nunca existiu a difilariose? Né? A doencinha aí do coração sempre existiu, mas antigamente... Não fazia autópsia, né? Não mexia, a gente aí sempre fica naquela incógnita. Existia ou não existia? Ou agora a gente só conhece porque abriu o coração. Ele sente dor, doutor? Isso aí já é uma coisa mais difícil de se responder, né? Mas assim, acredito que sim. Por quê? Ele está com uma dificuldade. Ele está com o coração tentando trabalhar, expandir, não está conseguindo. Porque a gente tem, vamos dizer, 100% do coração. Se eu tiver 50% dele tomado de larva, ele está necessitando de mais força para mandar o sangue para o corpo inteiro. Se eu tiver 75% do coração com as larvas, vou precisar de mais força ainda. Então, uma hora ele vai entrar em... Essa história que falam assim, tipo assim, Rottweiler, até o próprio labrador, pastor, esses cães grandes, eles são mais resistentes à dor. Isso é verdade? Eu acho que todos os animais são mais resistentes do que a dor, que a gente, né?
Mas, assim, dizer o que é uma dor, isso ainda existe muito estudo. Porque o que é uma dor? Um pisão no pé é uma dor, um soco é outro tipo de dor. Então, no animal também tem isso. O que é? Uma laceração. Um labrador vai aguentar mais do que um pincher? Não tem aquela questão de dor, né? A gente faz sempre, por isso que a gente usa assim. A analgesia é a melhor forma. Vamos fazer. O animal chegou, ou um labrador, ou um pincherzinho, foi atropelado. Os dois estão com os mesmos traumas, né? Então a gente tem que fazer o mesmo tipo de analgesia. Não vou falar, não, porque o labrador é mais resistente, eu vou deixar ele um pouquinho com dor. Não posso, né? Eu tenho que fazer a analgesia de forma correta. Tem uma pergunta aqui que tive até que separar, né? Sobre a castração, piometra, mama, neoplasia e próstata. Queria que o senhor falasse sobre isso. Vamos lá. A gente pode pensar aí sobre aquela questão de castra ou não castra no animalzinho. Cada um fala uma coisa. Não tem vou que castrar que não precisa. Porque ele vai perder o vigor, né? O macho vai ficar meio fraco, não sei o quê. A fêmea vai ter algum problema. Eu falo assim, castrar é sempre indicativo. Não tem fins reprodutivos, né? Castra. Por quê? Fêmea, com o tempo, né? Ela pode adquirir um câncer mamário, uma piometra, que são quadros que às vezes leva a óbito, normalmente, né? Se não for, por exemplo, piometra, a gente tem que operar de urgência, chegar num consultório ou na clínica, né? E fazer um examezinho, uma ultrassonografia. Viu que está com piometra? Fazer a cirurgia para amanhã. Quanto mais cedo, melhor. Né? E aí, não quero. Não castrou, a gente tem essa probabilidade de aparecer essa doença. É 100% certeza? Não, mas já tem estudos que prevalência. Macho, né? Não quero castrar. Pode aparecer, se a gente não vê, um testículo ectópico, né? Eu vou usar um pouquinho só de termo técnico assim, mas para a gente entender, aquele quando não vai para o saquinho dele, não desce para a bolsa escrotal, fica inguinal. Aquilo ali não está no lugar anatômico dele correto, né? Então, aquilo lá pode virar, o testículo mesmo virar um câncer, um tumor. Ele vai crescer de forma desordenada. E aí, vai deixar agravar para pensar numa castração? Então, eu falo assim, fêmeas, às vezes é aconselhado, antes do primeiro cio, já castra. Mas eu queria um filhotinho. Então tira o filhotinho logo de início, não deixa para quando ficar mais velhinho, né? E o macho, não tem fins reprodutivos, castra logo. Quanto mais cedo, menos probabilidade de agravar. Como você falou até do seu cachorrinho aí, ter um problema e falar assim, e é um câncer. E agora, doutor? Agora entra na parte complicada, que é o tratamento. Então, podendo evitar, vamos castrar. E essa história que dizem que o cachorro ele fica menos agressivo quando castra, isso é verdade? Fica mais calmo? Sim. Como normalmente, assim, é um controle populacional, a castração é válida para controle populacional, até de cães de rua, tudo, porque não vai ter... A gente não pensa sempre assim. Quando a pessoa fala assim, doutor, mas eu quero um filhotinho daquele cachorrinho, eu falo, mas quando acasala, é um filhotinho só que vem? Tem não. Vários. A pessoa vai arranjar um tutor de forma... Dificilmente vem somente um, né? Dificilmente. Lógico que depende da genética do animal, né? Mas, assim, normalmente vem uma quantidade de 4, 5, aí você fala, e agora? O que eu faço com esses? Eu queria um, veio 5. O que eu faço agora com esses outros 4? E, infelizmente, começa a ter os abandonos, começa a ter alguns casos que a gente fica triste, né? A gente fala, não, eu dei, a pessoa largou e... Não, mas eu tinha dado. Então, a responsabilidade já não é mais minha. Então, é isso que a gente tem que pensar na hora também da castração. Controle populacional, evitar doenças, é sempre válido a gente pensar nisso. A piometra, o que é piometra? É uma infecção uterina, né? No útero da cadela, tá? Isso acaba, por exemplo, ela entrou no cio, né? Há uma abertura ali da vulva para receber o sêmen, né? O coito, né? O acasalamento. E aí ela se fecha. Às vezes vai se fechar com uma bactéria. Uma bactériazinha lá dentro.
Mas isso é o correto? Não, às vezes pode só sentar num lugar sujo, entrou uma bactéria lá, fechou, começa a se proliferar. Lugar quente e úmido, como o útero, favorece o crescimento bacteriano. E aí? Castração, corre para cirurgia. É verdade que a piometra faz o quê? Aumentar o tamanho do útero. Normalmente a gente vê, às vezes, uma cadela que o útero é o tamanho de um dedinho mindinho, chegar ao tamanho de uma salsichão, de uma linguiça, que você fala, nossa, mas como é que tá isso aí? A cadela, às vezes, você entra com 5 quilos para uma cirurgia dessa, uma pinchezinha, às vezes, sai com 3,5, 3 quilos, você fala, era tudo, puxa. E como é que descobre que ela tá com piometra? Ela sente dor? Começa a apresentar febre por causa do quadro infeccioso, dor, desconforto, que aí o médico vai palpar, tá com desconforto, mas o principal diagnóstico é a ultrassonografia. Marcou a ultrassonografia, botou ele e fala... Qual o tamanho mais ou menos assim que... tá com piometra? De tamanho ali? Aí o ultrassonografista diz, normalmente, tem uma espessura ali, já um especialista, por isso a gente fala, especialização, né? Ele vai falar, tantos centímetros já é piometra, aí já, castra porque tá com infecção, aí bota lá, mucometra, piometra, são os estágios que vão agravando. E aí a gente, já começou com uma muco, já vamos pensar logo em cirurgia. Neoplasia. É o que neoplasia? É o câncer mamário, né? E aí às vezes você fala, tá só com carocinho. E isso eu também gosto de focar como oncologista, às vezes eu falo assim, vamos virar seu cachorrinho se for fêmea, barriguinha pra cima, não só pra fazer carinho. Vamos fazer as mulheres, né? A gente fala, levanta, toca. Vai lá na tetinha da cadela, vai mexendo, vê se achou um carocinho diferente ali em um, e você fala, opa, vou levar pro veterinário. Aí o veterinário pode dizer, não, só foi um processo, alguma coisa que aconteceu, mas não deixa, porque quando a gente recebe a maioria dos pacientes, né, já tá um caso de às vezes até ulcerado, com sangramento, né? Uma coisa que a gente fala, já tá enorme, vamos operar para tirar logo isso com urgência. Porque as pessoas, como eu falo, elas vão protelando cada vez mais. Eu não chego e vejo, o carocínio, esse carocínio não é nada demais, não. Vamos esperar. Espera um mês e tá aumentando. Não, mas daqui a pouco melhora. Vai ainda. Quando você chega, fala, já tá grave. E no macho, que a gente fala, às vezes a gente toca o testículo, vai lá, sente. Tem os 2 testículos ali na bolsinha, né? Assim, tá bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Palpa, vai lá e só desceu um. Aí o veterinário, normalmente a gente fala assim, o colega vai lá no início das primeiras vacinas, passa, sente se tá os 2 ali, se não tiver já avisa pro tutor, só desceu um, tá? O ideal é a gente já pensar na cirurgia para retirar, não deixa agravar, porque depois quando a gente fala, o animal tá com desconforto, tá com alguma coisa, a gente fala, aí já fala assim, só tem um testículo. Você fala, passa o ultrassom ali. Aí já fala, já vamos operar, porque tem que castrar. Esses problemas de próstata que o ser humano tem, né? O cachorro também pode ter? Aumento do tamanho de próstata, Sim. Câncer de próstata, tudo isso? Sim, tudo isso está sendo desenvolvido. É que a gente fala, a veterinária está crescendo de acordo com a humana, né? Um pouquinho mais por causa de questão de equipamentos, valores, tudo, mas assim... Estamos evoluindo em tudo isso. Eu falo assim, tem doenças que a gente nunca soube, até oftálmicas, né? A gente falava, existia isso no cachorrinho, mas eu só vi em humano, aí aparece, começa a surgir. Tem grandes especialistas aí em oftalmologia, colegas meus, né, que falavam assim, nem sabia, mas ele falou, existe. Eu falava, então tudo é a questão de a gente ver. Todas as doenças cardíacas, endócrinas, renal, tudo tem do que é do humano no animalzinho, né? A minha labradora lá atrás, doutora, desenvolveu um carocinho, aí eu levei no veterinário, ele falou que era bola de gordura. Aí ele apertou, ficou assim, aí mexeu, aí falou, isso aqui fica tranquilo, que é bola de gordura. Sim, o nome técnico, né, seria um lipoma. Lipoma, ele falou esse nome aí, exato. Né? E aí, mas assim, já viu um carocinho diferente, procura especialista, que ele vai conseguir. Se não que nem no seu caso, ele falou, não, é lipoma, ele vai pedir um exame mais específico, falar, vamos ver o que é isso, de repente fazer uma aspiração, né, botar uma agulha ali, mandar para o exame, fazer alguma coisa.
Mas é o que eu falei, apareceu qualquer caroço, qualquer anormalidade com um animalzinho, vai no veterinário, não espera. Porque às vezes até um vômito a pessoa fala assim, mas só vomitou uma, mas amanhã vomitou 2, 3, 4, 5. E às vezes a gente vê animais chegando em estado crítico e já está 7, 8 dias vomitando. A gente fala, tanto tempo. Aí eu boto assim, se eu tivesse um dia de vômito ou com uma diarreia, a primeira coisa é vou pro médico. Por que a gente deixa o animal tanto tempo sem esse cuidado? Vamos procurar logo o médico, porque às vezes uma coisa que é que eu expliquei, às vezes a gente vai gastar X, pouco, na prevenção, né? Na prevenção ou no cuidado, que vê o carocinho no início, do que lá na frente falar assim, agora ficou caro. Aí as pessoas botam de novo a culpa pro veterinário. O veterinário é caro. A gente fala, não teve o cuidado. Doutor, alimentação. Como é que funciona a alimentação? Eu vejo muitas pessoas. A minha ex-sogra, loucura, ela pegava um pão, ela tirava o miolo do pão. Se ela desse o pão, era uma pastora alemão, a cachorra jogava no pé dela. Aí ela abria e achava bonito. Ela vai devolver o pão. E a ex-sogra, maravilhosa, uma pessoa de Deus. É de Deus mesmo, não é do boste, não. Aí a cachorra soltava o pão no pé dela, ela abria o pão, tirava o miolo, ela já tinha a manteiguinha dela. Passava a manteiguinha, a pastora ficava lambendo o pão aberto, né, as bandas, lambendo, aí depois comia o pão. Como é que funciona a alimentação, doutor? Eu falo assim, se tem alimento próprio, vamos manter o alimento próprio. Nós queremos sempre trazer para dentro de casa e botar os nossos costumes pro animalzinho, né? Lógico, existe, doutor, eu consigo fazer um alimento natural pro meu cachorrinho, pro meu gato? Consegue, com certeza consegue. Tem especializações, até o nutricionista, ele faz uma alimentação balanceada pro animalzinho, de forma adequada. Agora, pão, de jeito nenhum, né, doutor? De jeito nenhum. Manteiga, gordura, até nós, até a gente não comer manteiga muito, porque pode dar algum problema, né? Então, tudo que a gente está passando, diabetes, problema cardíaco, tudo relacionado à nossa alimentação também. Então, o animal começa a ter. Sim, eu quero dar um alimento diferente pro meu cachorrinho, porque ele gosta. Eu falo assim, vamos começar. Que tipo de alimento você quer dar diferente fora a ração? Doutor, não sei. Eu quero dar alguma coisa diferente. Aí eu falo, então vamos dar uma frutinha que é diferente? Eu dava cenoura, maçã, banana. Aí eu falo isso aí que é o ideal. A gente só tem que entender o quê? Vamos lá. Eu sempre falo assim, vamos botar uma batata, legumes, alguma coisinha assim. Batata, uma abóbora, animal adora, sempre limpando, descascando, cozinhando, porque a pessoa às vezes quer dar crua. Eu dava crua. Eu lavava. Eu pegava a cenoura, lavava com água, esponja, detergente, deixava sair bem aquela crosta dela. Mas o ideal é sempre cozinhar. Sempre cozinha, né? A cenoura, a gente fala assim, tudo que é na terra a gente cozinha. Pro cachorrinho, né? Pro gatinho. Mas, e principalmente, a gente focar aqui, tudo que tá cru não tá legal, né? Então, até os alimentos. É coisa que eu falava assim, então, cozinha. É indicado, o animal tá com alguma alteração no estômago, né? Aí eu falo assim, faz uma dietinha caseira. Mas é o que, doutor? Canjinha de frango. Já viu aquela lá do hospital? Arroz, batata, cenoura, sem tempero. A única coisa que você fala assim, bota só um pouquinho de sal. Não é botar uma colher para um negocinho tão pequeno, né? Mas é botar um pouquinho de sal e o franguinho. O animal já está em uma comida diferente. Só não podemos manter essa dieta para o resto da vida, que vai faltar outros nutrientes, né? Mas no caso, o veterinário sempre recomenda. E frutas para os cachorros? Eu falo assim, vamos pensar em umas frutas. Banana, maçã, melão, melancia, né? Aquelas frutas normais, e principalmente uma que eles adoram, manga, né? Só que sempre girando o caroço. O problema está sempre no caroço,
não é na fruta em si, e a quantidade. Porque às vezes a pessoa pega um cachorrinho de 5 quilos e quer dar 10 bananas. Eu falo, é como se eu entendesse que assim, eu posso comer 50 bananas pelo meu tamanho? Não posso, então tudo é dosado, né? Já o gatinho, eu falo também a mesma coisa, tirando caroço, dando essas frutas simples. E evitar qualquer tipo de fruta cítrica. Nada de cítrico para o animal. Mas eu gosto de dar laranja, eu falo. Pode causar um problema gástrico por excesso de acidez. E aí começar a piorar o quadro. Então, vamos evitar o problema? Vamos tentar só manter no básico? É a melhor coisa, né? E no gatinho as pessoas também vêm para mim, doutor. Mas eu pego uma latinha lá de sardinha e dou pro meu gato. Aquela sardinhazinha do mercado, em lata, de humano? Aí eu falo assim, o que ele tem naquela sardinha? Corante, corante não, desculpa, óleo, né, gordura, tem, até esqueci aqui, a questão do, para ela ficar mais tempo ali, conservante, isso tudo vai pro organismo do animal. Então eu falo, pode dar uma sardinha assim, aquela comprada fresquinha na feira. E o gato também gosta muito, por exemplo, é mais difícil você tirando aquela pelinha do coração. Coração de boi, você dá também. É um ótimo alimento. Então, tudo in natura no caso das carnes pro gato. Já do cachorro é o inverso. Tudo cozido. Tem que cozinhar. Do gato é cru? Pode ser dado cru. Esses dois. A não ser, a gente também, lógico. Vamos entender. A gente tem que saber bem o local que a gente está comprando, né? Vou ali na esquina, tem um cara que mata lá um boi ou uma galinha, vou dar? Não. Eu tenho que saber a procedência daquele alimento. Mas sim, pesquei uma sardinha. Posso dar pro meu gato? Pode dar. É verdade que dizem... Me falaram isso de gato, assim. Minha vizinha tem uns gatos lá. E tem um gato que é muito, muito sangue bom, muito fechamento. Eu chego, ele vem, me acompanha, me escolta. E aí eu compro de vez em quando uns sachês que parece um patê. E aí eu boto. Aí já fiz vídeo, já deve ter visto. Molezinho, né? Aí o que me falaram, não dá da marca tal. Eu não vou nem falar para nego não processar. Senão complica. Não dá da marca tal porque tem muito sódio. Explode o rim dos gatos. Porra. Isso é real mesmo, doutor? Sim, não vou falar nem da marca tal. Eu vou falar todos esses alimentos, normalmente, a não ser a ração, elas têm uma exposição muito grande de sódio, né? E aí o gato gosta de bastante líquido, né? O gato precisa de líquido. Então, assim, não é legal. Uma vez ou outra da mistura um pouco, até porque eu também explico isso. Eu falo assim, se você dá o tempo todo coisa gostosa ou coisa apetitosa ao invés da ração, lá na frente o animal vai ficar mais seletivo. Sim. E tem uma colega que fala bem isso, né? É na fase inicial da vida, principalmente dos gatinhos, que ele cria o hábito dele, o paladar dele. E se eu dou só coisinha boa nesse iniciozinho, lá na frente, quando eu tiver qualquer tipo de alteração, o que vai acontecer? Ele não vai querer. Sim, aí começa a ficar muito seletivo. O gato, por si só, já é seletivo ali na parte alimentar. Imagina ainda se eu conseguir fazer isso piorar. Então eu falo assim, vamos tentar dar raçãozinha. O melhor alimento, ração. Ponto. Não vamos... posso dar um petisquinho? Uma vez ou outra, né? Chocolate nem pensar. Esse aí é o famoso dilema. Todo mundo só um chocolatezinho. É verdade que pode matar o cachorro? Pode matar. Mata e mata mesmo. Tá? Existe, né, até no pet shop um chocolate próprio pro animal. A gente vê muitas coisas hoje em dia no pet shop que a gente fala assim, eu vi lá um chocolate para cachorro, um muffin, um bolinho. Para cachorro eu falo, foi testado já, mas tá lá, sabor tal, sabor aquilo, não é tóxico, eu falo, foi testado, não tem a toxina ali, né? Mas eu posso então pegar uma marca de chocolate aí, abrir a barra e toma aí, cachorrinho. Eu falo, não. Jamais. Eu uma vez num plantão, achei assim, até alarmante, né? E tinha um quadrado até grande, né? E aí o enfermeiro, sempre fica o enfermeiro, né?
Ele, doutor, eu estava atendendo, estava com o cachorro fazendo um procedimento não tão grave, né? Então ele bateu na porta, doutor, me ajuda que o negócio ali é brabo. Aí eu falei, não, vamos lá. Aí já saí correndo, abri a porta. Na hora que eu abri a porta assim, olhei para baixo, eu tava numa escadinha, olhei assim, vi uma quantidade de vômito razoável, bem grande, né? A gente já vem logo na mente. Um labrador, um dog alemão, pela quantidade e volume que tinha ali. Eu falei, nossa, onde é que tá esse cachorro? No colinho do tutor, um poodlezinho. Aí comeu chocolate, o doutor comeu uma caixa. Eu falei, pô, caramba. Aí, ó, vai pra internação, tomar soro, desintoxicar de alguma forma. Existe risco? Sim, existe muito risco. E é uma coisa importante que eu sempre falo. Comenta também tudo que o animal comeu com o seu veterinário. No momento que você está lá numa consulta, a gente já teve produtos impróprios, né, que o animal comeu. Eu falo assim, se o tutor não falar para mim, eu falo até drogas, né, que o cachorrinho comeu, ele fala assim, se você não chegar para mim e falar, eu vou tentar ficar descobrindo de outras formas. Se você fala, aconteceu, foi isso, eu uso... Aí muito mais rápido descobre. E já está tratando, porque eu ficava, não, mas foi o quê? E ficar tentando descobrir. Então, qualquer coisa que o animal faça a ingestão, fala, doutor, senti falta disso, foi um brinquedo do meu filho, foi aquilo. Avisa para o veterinário, porque já vai diminuindo o tempo de tratamento e ajudando mais rápido o paciente. Né? As pessoas têm hábito de esconder muita coisa. Não, doutor, ele nunca fez nada, nunca comeu, às vezes, um pãozinho. Você fala, não comeu? Doutor, não. Comeu ontem um pedacinho. Você sabe que é todos os dias aquilo lá. Então eu falo, se abre para o veterinário. Eu acho que no momento que a gente está num atendimento onde só está o veterinário, o cachorrinho e o tutor, é o momento de falar tudo daquele paciente. Não é falar da sua vida, é falar do paciente. Eu faço isso, dessa forma, para facilitar, que às vezes é uma coisa tão simples de se resolver, que não falar vai piorando, vai demorando e acaba que... E se for grave, piora. Então, mais fácil falar logo tudo para chegar mais rápido, né, até a solução. Sobre gato, a gente já falou sobre algumas coisas sobre gato. Doenças comuns no gato. Eu gostaria de saber a diferença, né, da esporotricose, FIV e FeLV. Vamos lá. Eu confundo muito FIV e FeLV por causa do F. Não, vamos lá. Então, só nome sinistro. Só nome, né? Porra, aí imagina se a gente ficar aqui o dia inteiro. Um nome mais fácil, né? Na hora de estudar, a gente fala, aí, vamos decorar isso tudo. Aí fala assim, hein? Aí a gente vai aprendendo. Por isso que não adianta eu vir aqui hoje, vou falar sobre leucemia felina, ou isso. Vamos usar termos mais abertos, né? A gente pode começar aí com o agravante, né? Que é uma zoonose, tá? Que é a esporotricose. Né? As pessoas gostam de, às vezes, principalmente felinos, né? Ele vai passear, ele sempre passeia no vizinho, eu deixo ele solto. Gato é independente. Ele tem essa liberdade, gato, né? Não faz nada, ele vai, ele dá uma volta, daqui a um dia ele volta, vai lá, vai namorar, volta de novo. Aí eu falo, nesse período, ele pode ter contato com outro gato com esse fungo, essa doença, né? E aí pode esse fungo estar na unha, tá na pele dele mesmo, e aí ele vir me arranhar, vai pro ser humano. É uma zoonose. Vai pro ser humano essa? Passa. A esporotricose é uma lesão que você vê animais, às vezes, que a gente pega. O focinho tá ferido, tem uma lesão que não cicatriza. Já fala assim, ei, alerta. Vamos fazer um exame específico aí, porque a gente precisa saber o que tem. Porque às vezes a pessoa fica o tempo todo falando assim, doutor, ele tá com um corte, mas esse corte tá abrindo, mas eu passo o remédio, não melhora, mas ainda não foi procurar o veterinário. Tá passando lá, automedicação. Vou aplicar uma pomadinha, aí eu falo, ei, qual é a pomada? A gente já começa a pensar, qual é a medicação que você tá fazendo? Aí vem na cabeça do veterinário, ele tá passando um antibiótico, spray, alguma coisa, já era para ter fechado. O que aconteceu? Não, ele vai pra rua? Ele vai pra rua. Outro dia ele brigou com um gatinho que eu vi, tava com uma lesão. Aí, opa,
Já alerta mais uma coisa pro veterinário. A gente vai, oi, vamos contando mais, o que aconteceu? E a gente fala, ó, vamos fazer o teste, esporotricose. E aí eu falo, ó, manejo. Antigamente era assim, não trata. E tem horas que a gente fala assim, ó, tratar esporotricose, ele te arranha, te morde, é um gato brabo, vamos ter que arranjar algum jeito de tratar. Isso aí vem uma questão assim que a gente fica até meio difícil de estar falando, porque antigamente era assim, esporotricose. Você consegue mexer no seu animal? Não. Vamos eutanasiar. Os protetores que são corretos em relação a isso, vamos salvar a vida. Mas a gente tem que ter muito cuidado. A gente fala, ó, vai tratar, cuidado na hora de dar o remédio oral, cuidado na hora de brincar, que até aquela brincadeirinha de amassar pão, que fica o tempo todo, se ele tiver o fungo ali, fizer um arranhãozinho na sua pele, você pega. E aquilo ali alastra um antibiótico, às vezes, que demora aí uns 6 a 8 meses para o ser humano estar tomando. E mata o ser humano? Se não tiver um tratamento correto, começa a dar problemas, que começa a atingir os linfonodos, ou seja, a região de absorção dessa bactéria. E começa a passar para arranha o braço, vai subindo, vai pegando todo, e você vai vendo que vai começando a inchar tudo no ser humano. E abre ferida, né? Que loucura, eu não sabia disso não. E aí abre ferida. Então esse povo que fica brincando com o cachorro dos outros, o gato dos outros... Gato da rua, né? O gato da rua fala assim, viu uma lesão? Tá, ou vamos chamar uma pessoa adequada para mexer, para saber o que que é. Ah, vou procurar o veterinário, vou procurar alguém. Não fica fazendo carinho sem saber o que que é. Porque às vezes o gatinho só faz aquele, ele é bonzinho, tá, vira de barriguinha. Por quê? O agressivo, de repente, o gatinho que arranhou ele era o agressivo, esse aí é muito bonzinho. Aí fica lá, e nessa que ele vai só aquele arranhãozinho de brincadeira, passou o fungo para você. E aí? E aí, tratamento longo, que a gente fala, se remédio é usado por um período muito longo, a gente tem alguns problemas hepáticos, problemas renais, e aí você vai deixar isso acontecer com você? Então pensa primeiro em vez de brincar. Melhor evitar. Eu digo evitar, né? Mas às vezes as pessoas falam, pô, mas você não fica com pena, você... Fico. O veterinário olha às vezes o bichinho na rua e fala assim, nossa, que pena, pô, chora. Às vezes eu choro, veja lá. Mas a pessoa, doutor, o que você pode fazer assim? Eu posso tentar ajudar de alguma forma. Agora eu não posso pegar todos os animais que eu senti pena, levar para minha casa, que senão daqui a pouco vira um zoológico, não vou ter custo, não vou ter valor, né, para ficar pagando todo o tratamento de todos os animais, e depois que eu pegar esse animal, o que eu vou fazer com ele? Então eu falo, existe até instituições, por isso que eu falo, protetores dos animais ajudam muito, uma ONG séria, tudo, eles ajudam e bastante, mas a gente não tem como veterinário. E aí vem a questão da FIV e FeLV, né? A FeLV ou a FIV também, elas causam uma imunodeficiência no animal. Então o animal começa a ficar debilitado, fraco, e aí vem aquela questão de... como é que vocês têm o diagnóstico? Lógico, existe o teste rápido, mas o quê? Vem às vezes, mas não está na fase subclínica, ou uma fase bem branda, né? Assim, por quê? Vai tratar um problema de pele. Não melhora um problema de pele que às vezes dura 7 dias para ser tratado, ou uma lesão, demora 1 mês, 2 meses, você fala, peraí, por que não está melhorando? Problema respiratório, por que não está melhorando tão rápido? Aí você já liga o seu alerta. Aí às vezes o animal vai e deprime muito, cai. Por quê? Está com falta de anticorpo, não está combatendo nada, então começa a se debilitar. Existe tratamento? Existe, mas tem algumas coisas que não existe cura. Mas a gente tem que correr para o veterinário para ajudar. Porque às vezes a gente, não vou levar. Às vezes não vai ter nem do câncer, às vezes não vai ter uma cura, né? Mas vai ter um tempo de vida maior. Se você conseguir ficar com o seu animalzinho, né? No caso, às vezes, de uma neoplasia, de um câncer, que se você não curar, vai durar 1, 2 semanas, você ficar 2 anos, 1 ano com ele, já é muito tempo. Sim. Né? Então eu falo assim, vamos buscar a melhor forma, vamos trazer no veterinário a fim de ajudar o seu paciente, o animalzinho, não deixar para, depois eu vejo, depois eu faço. Maus tratos, doutor.
entra aquela história de cortar a orelha do bicho, cortar o rabo, botar focinheira. Outro dia eu vi foi até uma atitude muito boa do policial militar em Jacarepaguá. O cara botou lá um cavalo, aí botou uma charrete, aí botava um monte de coisa em cima da charrete, ainda botava ele mesmo ainda em cima da charrete e dando só chicotadão no cavalo. E o policial militar fechou, parou, pegou o cara e foi aquele esporro bonito. Se eu ver de novo, eu vou levar você preso. Maus tratos. Ou então eu vou te dar uma chicotada. Maus tratos, né? Porque o animal está em sofrimento. O animal ali, nesse caso do cavalo, está em sofrimento. Eu andar de cavalo é maus tratos? Não. Estou andando, o meu peso suporta. Ele suporta o meu peso, né? Mas se eu começar a ficar batendo nele o tempo todo, é maus tratos? Por que essa agressividade tanto? É uma correção, é alguma coisa? O tempo todo bater, vai machucando, vai criando lesão, o animal fica assustado, então vai agravando o quadro. Então é considerado maus tratos, sim, né? E nos cachorros, a gente fala assim, deixar sem alimento, deixar ou o gatinho, né, também, deixar no ambiente isolado. Animal, às vezes a pessoa fala assim, eu deixo lá no fundo do quintal acorrentado. Por que isso? Para que isso? Ele pisa nas fezes, ele não tem contato com ninguém. Eu falo, por que tanta coisa assim mal? Isso é considerado maus tratos. Como é que eu evitar isso? Como é que eu tirar isso? Mas meu cachorro morde. Desde o início ele não teve um controle. A primeira coisa, quando ele tentou te morder, vou botar ele preso lá no fundo. Se você chamar um profissional, às vezes um adestrador, para te ajudar a dar esse suporte, a gente vê também muitos vídeos de adestramento, né? E que o cachorro é bem agressivo, daqui a pouco ele tá... O nego adestra leão, tigre, não vai adestrar cachorro? Pô. Só que a pessoa, às vezes, é o que eu falo. Dá trabalho, não querem ter trabalho. Mas o ser humano faz isso com tudo, período de férias escolar, pega o filho, joga na porra, shopping tem esses... Parece que desova o moleque. Fica aí, fica nessa brincadeira aí, deixa os outros cuidar de você e só volta à noite. A gente fala assim, me mudei, deixa o cachorro, o gatinho pra lá, porque eu me mudei pra um lugar que não aceita o animal. Eu falo, por que não procura um lugar que aceite? É muito mais fácil desovar, né? Então eu falo assim, não vamos desovar. Se fosse meu filho, você falou, né? Mas se é o meu filho, o filho de vocês, você vai falar assim, vou desovar em qualquer lugar aí, porque eu resolvi me mudar. Tem essas coisas de... Shopping tem esses negócios agora. Agora não, já tem tempo. Como é que é o nome dessa porra? Aqueles parquinhos, né? Parcão. Parcão é de cachorro, né? Parcão. Mas tem os parques aí que a pessoa leva o filho, deixa lá. Pra criança tem creche, parquinho, né? E também agora tem o parcão. Por exemplo, não é propaganda pro shopping, cara. É normal, né? Bate-papo normal aqui. No Parque Shopping Jacarepaguá tem parcão. Você pode levar o teu cachorrinho, deixar ele lá. Pro cachorro. Pra ele brincar, pô. Viu? E tem também o parque. Tem muitos. Que eu tô falando, a gente tá trazendo cada vez. Eu acho legal trazer o nosso animal pra perto da gente. Então, não vou largar meu cachorrinho lá dentro de casa sozinho, vou levar ele no shopping mesmo, vou deixar lá no parcão, ele brincando, correndo. Tem gente que faz serviço de passear com ele. Então, assim, tudo dá pra se fazer. Só que as pessoas preferem se livrar. Sim. É muito mais fácil. Vou me livrar. Vou largar meu cachorro, meu gato pra lá, porque vai dar trabalho. É um custo alto, é isso. Se eu tiver que viajar pra fora, eu não tenho, então... Vamos pensar. Falando de férias, eu tô falando tá? De repente você pode pensar de outra forma, o Thiago de outra forma. Eu sempre achei um absurdo. Colônia de férias. A criança tá de férias, seu filho. É o momento que você tem mais pra ficar com o moleque ali, né? A mãe ou o pai querendo trabalhar, aí pega, desova o garoto lá, fica lá 1 semana, 2 semanas. Você vê hoje filhos sendo criados por babá. Mas isso aí é outro assunto, né? Mas é só pra falar que nego faz isso com o filho. Não vai fazer com o animal. Sobre esse assunto aí, né, de desovar o bichinho, tem um caso bem próximo, né? Pessoa bem próxima, que aconteceu isso. O cara ia se mudar, aí chegou para veterinário, vou me mudar, não vou poder levar o cachorro para esse lugar que eu vou.
tá? Vou deixar aí o cachorro e você doa pra quem quiser. Cara, eu achei isso tão escroto, Meu Deus do tão céu. ridículo. Como se o cachorro fosse isso aqui, ó. Um objeto. Não quero mais. Não quero. Entendeu? Mas assim, graças a Deus, o cachorro foi adotado uma pessoa melhor do que o ex-dono. E hoje o cachorro está muito bem tratado, saudável, bonito, brincando e feliz. E com certeza nem sente falta desse sujeito. E outra coisa que eu ia falar, o Moisés comentou sobre o animal, o cavalo, puxar carroça, né? Então eu tinha lembrado que eu achava assim, eu acho que no Rio de Janeiro já é proibido veículo de tração animal. Então eu pesquisei rapidinho aqui no Google e eu perguntei ao Google, ele respondeu: artigo 1º, fica proibida a utilização de veículos de tração animal para todo tipo de transporte no município do Rio de Janeiro. Parágrafo único. Incluem-se na proibição quaisquer veículos de tração animal como carroça, charrete e outros meios de transporte similares, mesmo quando utilizados para uso próprio. Então, no Rio de Janeiro é proibido, mas, cara, eu fico revoltado porque eu vejo muito, principalmente em Jacarepaguá, entendeu? Você que gosta, tô nem aí, tá? Eu não gosto, entendeu? Principalmente o cara que usa, eu vejo muito, o cara que usa a carroça para retirar entulho de obra e jogar em outro lugar. Mano, puxa você, cara. Bota você e a tua família Bota pra você. puxar aquela merda lá. Um gordo enorme assim, passa direto, mano, direto. Se você tivesse puxando a carroça, você não ia estar tão gordo e escroto como você tá. Ia tá magro, colesterol bom. E sabe o que eu vejo? O Seu animal, merda. o animal sem vida, ele parado na calçada assim, aquela porcaria aqui, Deve no tá morrendo rosto, de sede. assim, ó. Tipo um zumbi, um animal completamente sem vida, por causa de um verme, um lixo humano, um excremento humano, que em vez dele puxar lá e fazer uma atividade física, um exercício, não, ele fica com o rabo dele sentado na carroça e sugando a vida, a saúde do animal. O que eu gostaria, já que a gente entrou nesse assunto, né, que as autoridades cobrassem mais, cara. É tão fácil de você ver isso em Jacarepaguá. É tão fácil. O que falta, cara, pra pegar um vagabundo desse? Porque pra mim é vagabundo. Não tem a lei que tá proibindo? Então ele tá corrompendo a lei. A partir do momento que você tá dentro de uma cidade, você tem que obedecer as leis que tem naquela cidade. Se você tá no estado, você tem que obedecer as leis daquele estado. Os caras não obedecem. E a polícia, não, na maioria das vezes, porque eu vejo isso todo dia, não faz nada. Entendeu? Então, Verdade. essa é a minha revolta. Sim. E às vezes a gente culpa até também, indo pro cachorro, né? A raça. Questão racial. Ah, porque o Pitbull é brabo. Ah, o Rottweiler é isso. Eu falo assim, tudo é a criação. Se a gente cria com atenção, carinho e tudo, por que o animal vai ficar brabo? A gente vê tantas coisas também na internet de pitbulls e Rottweiler. Eu tenho uma Rottweiler que acompanha minha mãe para um lado e para o outro. Minha mãe é uma senhora idosa e ela vai do lado sem fazer nada, mas desde filhote, com toda atenção, carinho, não acorrentando. Porque eu boto assim, vamos lá, se pegar o Dr. Marcelo aqui, lá pequenininho, me acorrentar, me deixar no fundo de um lugar. Na hora que eu sair, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou morder, eu vou bater, eu vou sair fazendo tudo. Isso é o intuito do animal. Às vezes a gente fala, mas ele avançou, é um pitbull. Mas eu vejo pincher, eu vejo poodle, eu vejo qualquer raça, quando não é tratada, morder. Aí a pessoa fala, só que essas raças maiores, né, e principalmente de guarda, são mais vistas. Porque se você tomar uma mordida de um pincher, vai dar um arranhãozinho, vai dar uma dor, você fala, passa um remedinho. Agora, se for uma raça grande, vai causar um estrago. Mas quer dizer, há um parâmetro de comparação, os dois morderam, os dois têm risco. Então, vamos, lógico, vou na rua, sou a favor da focinheira, sim, para cães de guarda, principalmente.
É para evitar, né? Para evitar, porque o animal é um ser irracional. Mesmo que as pessoas falem, ele me entende, ele faz tudo, mas eu falo, é um ser irracional. Num susto, Ele vai agir com o instinto dele. né? Até por ele ser de guarda de proteção, né? Instinto de Às proteção. vezes, tem um cachorro que às vezes um colega meu só foi falar comigo, me deu um tapinha nas costas, virou pra morder. Eu falei, opa, não faz mais isso não, cara. Mas tava com focinheira. Por quê? É instinto. Ele achou que uma pessoa por trás vindo, brincando, me empurrando, Ia te agredir. ia me agredir. Ele virou. Aí eu falei, Fez o trabalho dele. é um cão de guarda. Aí o colega, pô, Marcelo, eu não entendi, não sei o que lá. Eu falei, mas eu não vou brigar com o cachorro. Eu falei, tá certo. Ainda falei, bom, menino, proteger. Fez festa. Fez isso. Mas ele tá errado? Só que aí eu falo, a agressão acontece do animal quando ele fica muito isolado. Ou quando você não tem um convívio. Porque também eu tenho os cachorros. Eu falei, minha Rottweiler, se eu falar, vai pro canto, ela vai pro canto. Acabou festa, acabou tudo. Se eu falar, pro canto. Ela vai e fica lá olhando. Pode estar rolando, tipo assim, uma festa em casa, tudo, ela fica lá olhando, tipo assim, acabou. Aí eu falo, vem garota, vem aqui. Aí brinca, ela brinca com todo mundo. Eu falo, não tem instinto de agressão, mas é um cão de guarda. Então também, falo que a pessoa tem que ter o visual do seu animal. Qual o momento que ele ataca? Qual o momento que ele tá sério? Qual o momento que ele abana o rabinho? Qual o momento... Tudo, a pessoa tem que conhecer o seu animal. Entender que o cachorro, assim como o ser humano, ele tem a personalidade dele. Ele tem uns momentos que ele tá bom, pode ter um momento que ele não tá bem, tá estressado, às vezes de carro passando com barulho, com moto, com outros cachorros na redondeza, na vizinhança, latindo. Tem coisas que podem tirar ele daquele momento de paz. Sim. E aí vem a questão de que, como é que eu separo isso aí? Fala, primeira coisa, focinheira. Se eu tiver de focinheira com o animal na rua, não vão acontecer aqueles vídeos que a gente vê, né, de um animal um agarrando no outro, se degladiando, né? Então, isso é a primeira coisa. Segunda, doutor, e aí? Eu saí sem focinheira, meu cachorro foi lá e pegou um pequenininho. Eu falo, agora cabe a coragem, né? E aí eu sempre falo assim, você tem um cinto? Você tem alguma corda? Primeiro momento, tentar passar no cachorro, que as pessoas falam, joga água, joga qualquer coisa. Eu falo, no momento de que o animal, como eu falei, né, é um ser irracional, se ele está sentindo que alguma coisa está batendo nele ou está causando até uma lesão, jogou água, ele não está entendendo que a água é água. Ele está entendendo que é o adversário dele que está vindo para cima. Então, quanto mais eu fizer isso, mais ele vai agarrar, mais ele vai querer morder, mais ele vai querer puxar. Eu falo, gente, nesse momento aqui, mantenha calma, que eu sempre falo, é difícil. Você tá vendo seu cachorro lá sendo agredido por um cão qualquer, pode ser até um vira-lata, né? Mas é maior do que o seu. Falo, mantenha calma. Aí tem técnica que a gente fala. Tenta passar no cachorro que está agredindo um cinto, uma corda no pescoço e puxa para enforcar. Doutor, não tô conseguindo passar essa corda, o bicho tá lá rápido, eu não vou tirar cinto, não vou tirar nada, porque o segundo lugar seria na região do abdominal, ali perto do testículo, você passar a corda também puxar. Não consigo. Vai nas pernas, puxa o animal assim para trás e ele vai tentar soltar. Porque as pessoas jogam água, faz isso, faz aquilo, eu falo, isso está adiantando. Agora, quando o cachorro, a gente já vê da própria anatomia, né, do animal. O membro da frente, as patinhas da frente, são mais fracas do que a de trás. O apoio é traseiro. O apoio é traseiro. Aí desequilibra então, se eu ele tirar ele vai uma hora cansar e vai cair, vai soltar, porque ele vai sentir fraco, ele vai largar. Desequilibrando, se puxa. Lógico, eu falo, se é cachorro de rua, puxa e tenta ir pro lado contrário dele e salvar o outro. Nunca porque as pessoas, mas se eu puxar ele vier até mim. Mas você tá segurando ele e vai pro lado oposto que ele tá vindo. Se ele virar a boca pro lado da direita, eu puxo ele no sentido inverso para ele tentar de algum jeito que ele não vai conseguir te pegar. Mas tem que ser coragem, que é isso que eu falo. Depois da briga, por isso. Uma focinheira não é mais fácil do que tudo isso? Cortar o rabo do cachorro, isso não pode causar alguma lesão da coluna? Porque assim, a meu ver, eu não sou veterinário, mas a meu ver, a cauda do cachorro é tipo uma continuação da coluna dele. Me corrija se eu tiver errado. Verdade, isso, né? Mas existe uma briga muito feia aí com as questões dos cortar, não cortar.
E aí, vamos falar, né? Eu acho que assim, se é para cortar ou fazer qualquer tipo de amputação, que também te vê de orelha. Eu acho, pô, nada a ver. Eu não quero meu cachorro com uma orelha. Vamos procurar um profissional? Mas quando o profissional não é liberado para fazer isso, a pessoa acontece. Já recebi várias pessoas no consultório que fizeram por conta própria. Aí eu falo, tá no lugar errado. Em vez de cortar, a gente tem um ossinho, vamos supor, o osso, né? E a gente corta no meio daquele osso, da cauda, eu cortei metade do osso. Mas a pessoa fala, quando o filhotinho não sente nada. Sim, mas é uma continuação da coluna. Então, assim, se é para fazer, vamos fazer de forma correta. Cai uma briga aí tão feia que se a gente cair, a gente vai ficar o dia inteiro falando, que tem gente que vai falar, eu quero cortado, eu não quero cortado. Mas existe o padrão racial, que existe que corta, outros lugares que não. Então a gente vai ficar assim, e aí, vazer ou não vazer? Então, se for para vazer, acho que seria legal era procurar alguém que se faça corretamente para não causar sequelas no cachorro. Então, eu tenho por essa, aí é por minha visão, né? Eu acho que é mais fácil procurar o profissional para fazer de forma correta, não uma pessoa que não sabe fazer, né? Eu tenho uma última pergunta sobre criação de cães. Como é que é isso? Pode, não pode? Eu acho que sim, pode. Tem que existir a criação de cães, né? Porque eu quero um cão de guarda. Não adianta eu pegar ali o vira-latinha na rua e falar, isso aqui é cão de guarda. Eu não sei qual é o tamanho que ele vai ficar, né? Eu quero um cão de companhia, um labrador, né? Então, não adianta eu falar, agora ele vai ser de guarda. Só que eu falo assim, vamos procurar primeiro um canil idôneo. Ou seja, não vamos nos preocupar, às vezes, que as pessoas focam muito a questão valor. Se eu achei baratinho, é sinal que é o top da raça. Eu falo assim, não, procura um canil, por quê? Às vezes o baratinho cai naquela questão dos maus tratos. É um cara que tem um macho, uma fêmea, casalo, vai acasalando a fêmea 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, vai tirando ninhada, vai sem cuidado nenhum. Vai vendendo baratinho, se a fêmea morrer, pega outra, continua. Então, assim, eu sou aquele nem 8, nem 80. Vamos ter cachorros de raça? Sim. Vamos ter os nossos vira-latinhas, o RSD? Sim, depende de mim. O amor é que eu tenho que empregar da melhor forma possível. Se eu posso ter um cachorro de raça, vou comprar. Eu não posso, então eu vou ter um que seja um SRD. Mas com tanto que eu entenda, se aquele cachorro que eu pegar, eu tenho que entender que ele não vai durar um mês, um ano. Ele tem uma vida e longa. Eu vou ter condições de manter ele por essa vida toda? Ou eu vou parar? Me mudei. Eu peguei esse cachorrinho tem um ano e vou me mudar amanhã. Então lá para lá. Então, tanto de raça quanto o vira-latinha, eles precisam de amor. Não abandonar. Eu acho que o foco principal é esse. A criação de forma correta. Vamos sim. Vou procurar um canil, né? Para comprar um labrador, um Rottweiler. Vamos conhecer o canil. Uma raça específica, né? Qualquer raça específica, mas vamos conhecer lá dentro. Fala, eu posso ver a mãe, o pai, o pai. Mas aí eu te entrego em casa. Aí já desconfia, é bom desconfiar. Não, eu quero ir aí. Mas eu resolvi comprar mas é na região serrana, é na região dos lagos. Não vou lá, não. Não, vai conhecer, vai conversar com o criador, que o criador vai te passar toda a genética do animal, vai te passar todo o cuidado que você tem que ter com ele e as características dele. Ele é um cachorro assim, assim, assado. Ele é brabo, não é brabo, é assim, assim. O que você tem que fazer? Né? E isso, o vira-latinha você não tem como. O vira-latinha você pega ela e fala, é meu, pronto, acabou, vou amar pro resto da vida. Você não sabe o temperamento dele, mas também eu falo, não abandone. Tá? Então, eu acho que é sempre esse cuidado. A gente tem que entender que a prevenção, o cuidado, o manejo, tudo que é feito com o animal é o que ele vai te demonstrar na frente. Então, se eu não tenho cuidado adequado, ele vai ficar doente mais fácil.
Se eu não consigo manejar ele, ele vai se tornar agressivo. Se eu não sei onde escolher ou que forma escolher, eu vou largar ele em algum momento. Então, preservar sempre isso. Ter esse carinho pelo animal. Bacana. Doutor, a gente agradece muito a presença do senhor. Foi absurdamente esclarecedor. Muito útil. Muito, muito. Espero que as pessoas que estejam vendo se conscientizem de muita coisa, né? Eu é que agradeço aí a vocês. Privilégio estar conversando com vocês aí, também trocando esse papo gostoso, uma conversa bem descontraída. E o que quiser também de dúvida aí, que as pessoas tiverem, pode ir lá me procurar ou procurar vocês e falar, doutor, fiquei com uma dúvida. Nós vamos botar um Instagram, teu WhatsApp, pode colocar teu WhatsApp pode lá. Colocar meu WhatsApp e tá autorizado aí. As pessoas, entrou em contato, eu vou estar com o maior prazer em responder. Show. Doutor, uma dúvida. Por exemplo, pessoa que mora em outro estado, você pode fazer a consulta por videochamada, não faz? Hoje em dia não é permitido, não é permitido? Né? Eu sempre falo assim, tá. por quê? Acabou se virando outra pergunta, né? Não é nem essa questão. É porque, assim, um vômito pode ser vários fatores. Então, o olhar clínico, ele tá do meu lado, é a melhor coisa. Apalpar, de repente, precisar palpar o bicho. Porque às vezes é um vômito. Aí você fala assim, é um vômito. É um objeto que ele comeu, é uma coisa que seja já de alguma alteração gástrica, qualquer coisinha, você vai ficar assim. E aí? Aí eu falo, palpa aí a barriga. Ele gritou? Não gritou. Fere a temperatura aí pra mim. Não tem temperatura. E eu acho que isso tem algumas coisas que já teve. Tem algumas que já fizeram assim, a primeira consulta é presencial, o restante não. Tá, os primeiros atendimentos, não emergência. Porque não se torna legal. O veterinário não consegue palpar por telefone. Tem que ser presencial, não tem jeito. Tem que ser presencial. É isso, eu falo assim, não tem como. E sempre aquela questão, né? Dá uma olhadinha pra mim, como é que eu vou dar por telefone também? Apesar que eu sou super contra o que eu falo, né? Como é que eu vou dar uma olhadinha? É um profissional, qualquer profissional hoje em dia, você não tem como falar, quebra o galho pra mim, faz isso, faz aquilo. Eu acho que a gente tem que focar o profissional, né? Doutor, um brinde aos nossos animaizinhos. Um brinde, saúde a nós. Amém. Obrigado, hein? Valeu.